Fala pessoal, tudo bem? Para você que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube e pelas outras plataformas, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui hoje, né, Guilherme, para mais um episódio do Duplicast, que é o podcast da Duplicar. Então, sempre que possível, acompanhe o nosso trabalho, porque nós queremos sempre trazer informação de muita qualidade para você. E hoje, com um cafezinho, né? Devido ao frio que faz aqui no sul brasileiro, vamos falar sobre Olimpíadas de Tóquio, que já estão chegando ao fim. Futebol será o nosso tema de hoje, mas antes, obviamente, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado fixo, Guilherme Freitas, que é o analista da Duplicar, o cara que traz muita qualidade nas nossas análises. Falaremos sobre isso mais tarde. Meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Maurício. Cada vez que eu chego aqui é um espaço diferente, né? Você citou a questão do cafezinho feito pela minha querida esposa Diana. Eita! Da Duplicar Store. E também um ambiente um pouco diferente, né? Agora a gente vai modificando algumas coisas aí e profissionalizando cada vez mais aí nosso estúdio. Exatamente, é o que a gente procura e é o que você também espera de nós. Eu acho que é o mínimo, né? A gente precisa sim investir para que as pessoas recebam informação sempre com mais qualidade. Esse é o nosso foco, então não se preocupem com isso. Vamos lá, nós temos já o futebol feminino encerrado, certo? E vamos passar algumas informações hoje para vocês que envolvem essa modalidade que já, apesar de ter começado há pouco tempo, né, o futebol vem de muito mais tempo do que o futebol feminino, o masculino muito mais tempo do que o feminino, mas as meninas já estão fazendo história, jogos com muita qualidade que nós podemos observar, tanto que nas nossas análises também temos sido muito precisos e acredito eu que muito pela técnica das meninas que apresentam também um excelente futebol. É verdade, Maurício. Você falou em questão do tempo, né? Faz pouco tempo aí, principalmente no futebol feminino nas Olimpíadas, que iniciou aí em 1996. Então é muito recente, né? E realmente a qualidade das meninas aí jogando o futebol é gigante. E pra gente que opera ali no trade esportivo é maravilhoso assistir e acompanhar, né, operando aí o futebol delas. Exatamente. E Olimpíada essa que trouxe algumas novidades, né? Eu gostei muito, cara. Gostei muito, apesar de, infelizmente, o Brasil não ter alcançado o pódio, vamos falar assim. Já entende-se que não temos medalha, nem de bronze, não conseguimos avançar. Mas o que importa para nós é realmente a qualidade dentro das 4 linhas. Vamos passar então um pouquinho de informação, ao invés de já falarmos, né, quem foram as campeãs e tudo mais. Vamos voltar lá do início. Pegar a trajetória? Isso, pegar toda a trajetória da competição. Foram divididos em 3 grupos, como já citamos em um episódio anterior, ou em alguns anteriores, não lembro exatamente qual. Mas temos aqui então no grupo E, a Grã-Bretanha classificada em primeiro lugar, em segundo o Canadá, e naquela regra dos 2 melhores terceiros, o Japão se classificou nesse grupo com 44,4% de aproveitamento. Lembrando que a Grã-Bretanha é a maior campeã das Olimpíadas, né? São 3 medalhas de ouro junto da Hungria. Então 3 títulos, né, de Olimpíadas aí no futebol masculino, na verdade, né? Falei aí do feminino. Eu ia esperar tu concluir para fazer essa pequena correção, mas muito bem lembrado. Essa informação nós também passaremos a vocês. No futebol feminino não é exatamente assim. Mas vamos lá. Obrigado, excelente, mas vamos seguir com o feminino falou agora. A equipe, eu me lembrei. Exatamente, mas mostra que tu estudou. Isso me deixa muito feliz. No grupo F nós tivemos a Holanda em primeiro lugar e o Brasil em segundo lugar, né? Que foi um grupo realmente disputadíssimo entre Holanda e Brasil, que vieram a cair na mesma fase. A Holanda, inclusive, deu muitas felicidades aí para quem operou nos jogos, né? Muito bem lembrado, com muitos gols, uma média realmente. Inclusive até a gente tem um grupo de análise extras aí dos nossos alunos e o nosso querido mago Maurício,
em uma partida, Brasil e Holanda. Antes mesmo da partida acontecer, ele decretou que teriam 2 gols no primeiro tempo, naquela partida, e 6 gols na partida. A partida ficou 3-3. Com ambas marcando. A partida ficou 3-3, com 2 gols no primeiro tempo, e o pessoal lavou a tica, como dizem, né? Exatamente, foi uma análise que a gente fez pré-jogo, com dados que nós já tínhamos de outras partidas, e aí tem um pouco do feeling, um pouco do conhecimento, um pouco do profissionalismo da Duplicar, e do Mago, né? Esse cara realmente parece ser muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá, grupo G, Suécia em primeiro lugar, a única com 100% de aproveitamento, diga-se de passagem. Estados Unidos veio logo em seguida em segundo, ficou um trava-língua aí. E em terceiro, também naquela regra dos melhores terceiros, Austrália com 44,4%, assim como o Japão. Então esses foram os 8 times classificados. E nas quartas de finais, primeiro confronto, Grã-Bretanha contra a Austrália. A Austrália venceu por 4-3. Até foi característica, né? Jogos com bastante gols nas primeiras fases. No segundo confronto, a Suécia eliminou o Japão num jogaço, né? 3-1 para a Suécia. Suécia que foi finalista, né? Já vou dar um spoiler aí para vocês. Holanda e Estados Unidos, um grande jogo. Eu lamentei demais a eliminação da Holanda nos pênaltis, né? Então já entreguei aqui, Estados Unidos passou nos pênaltis. E o Brasil e o Canadá fizeram um jogo estranho. O Brasil vinha já fazendo apresentações muito abaixo do esperado, né? Venceu a seleção da Zâmbia por apenas 1-0, com uma jogadora a mais desde o início da partida. Então aquilo realmente mostrou para nós que o Brasil não vinha tão forte assim como nós esperávamos, né? Eu acho que até a partir daquela partida foi onde a coisa começou a ficar feia, assim. Foi aquela partida 1-0 com uma jogadora a menos e depois acabamos aí tendo a seleção eliminada. Então acho que a partir daquele jogo, porque contra a Holanda fez um bom jogo. Eu acredito que foi um bom jogo. Contra jogo foi incrível, uma né? seleção gigante também, e conseguiu aí o placar de 3-3, só que na outra partida, e a gente esperava também uma boa partida, que foi contra a Zâmbia, o Brasil não mostrou o bom futebol que tinha. Eu lembro que nós pegamos uma operação de Under 05 FT, que significa que nós acreditávamos em um jogo de 0-0, porém, obviamente, nós não acreditávamos. Só que no mercado de trade esportivo, quando você acredita em algo que é muito pouco provável que vai acontecer, a banca te paga muito. Então nós pegamos uma odd 300, certo? Que uma odd 300, para você que nos assiste, se você colocar R$10 numa odd 300 e você for vencedor, você ganha R$2.990. É simplesmente isso. Imagine vocês que o Brasil fez apenas 1-0 num gol de falta que a goleira da Zâmbia... Foi mais ou menos isso, né? Pra ter uma noção... Ela simplesmente pulou no nada, a bola passou por ela e aquele único gol tirou da gente uma oportunidade de lucro que vocês não podem imaginar. Eu tô falando de R$10 para ganhar 3 mil praticamente. Imagina para quem entrou com 100, com 200. Para ter uma noção, né, Maurício, não só a gente, mas todos os traders, a própria banca, acreditava tanto em gols naquela partida que 2 gols na partida, né, que seriam 1,5 FT, over 1,5 FT, estava pagando odd 100, que seria R$10. Você colocando R$10, você ganharia R$990, quase R$1.000. Under, né? Não over. O under, exatamente, o under. Isso mesmo. Enfim, foi uma partida que surpreendeu todo mundo. O Brasil vinha me iludindo muito, principalmente depois do empate contra a Holanda em 3-3, né? Que foi aquele jogo do Mago. E, cara, me iludiu demais, cara. As 2 primeiras rodadas, depois enfrentou a Zâmbia, deu um baque. A gente até acreditava que pudesse ser aquele jogo em questão, mas depois veio de mais um 0-0 e foi eliminado, como eu já falei, né, nas quartas de finais para o Canadá. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, os times que passaram de fase nas quartas: Austrália, Suécia, Estados Unidos e Canadá. Avançando para as semifinais, a Austrália perdeu para a Suécia pelo placar de 1-0 e os Estados Unidos perdeu para o Canadá também pelo placar de 1-0. Nota que quando vai afunilando a competição, o número de gols tende a diminuir. Aí vem Estados Unidos
e a Austrália na disputa do terceiro e mete 7 gols. Isso é uma característica do futebol feminino, né? A gente pode, inclusive, combinar de falar sobre os mercados de gols, né, de over e under no futebol feminino, que são características muito bem já decretadas, digamos assim. Qualquer pessoa que vai observar um calendário de futebol feminino observa que tem bastante gols. Mas numa competição de mata-mata acaba mudando um pouquinho. Suécia e Austrália, né? Tivemos a Suécia passando para a final e Canadá também. Adivinha quem foi campeão? O Canadá. É um joguinho que esperávamos bastante desse jogo, né? Tanto que a Duplicar analisou essa partida e você analisou muito bem. Quero até te dar os parabéns aqui publicamente. O Guilherme é o cara que cuida das análises, pessoal. É o cara que pega todos os dados, né? Juntamente com o nosso amigo Thales, que está aqui atrás, preparando a análise pré-jogo dos jogos que acontecerão mais tarde. E esses caras levantam o que vocês não imaginam de informação para entregar lá na Sala Pro as melhores análises para vocês. Então, fala um pouquinho para nós, aproveitando desse placar de 1-1 da final, né, entre Suécia e Canadá, que foi decidido nos pênaltis. Como foi a análise da Duplicar para essa partida? Então, Maurício, essa partida era para ter acontecido ontem às 11 horas da noite no horário de Brasília, foi adiada por conta do calor, né, o alto calor aí do Japão, foi adiado para hoje, 9 horas da manhã. A gente tinha feito uma análise pré-jogo, onde a gente acreditava em pelo menos um gol no primeiro tempo, não acreditávamos em 2 gols no primeiro tempo, acreditávamos em 2 gols no jogo todo, um gol, é claro, né, com sendo um ali no primeiro tempo, e 3 gols no jogo todo, e não acreditávamos em 4 gols. Certo. Porém, acreditávamos que as duas equipes iriam marcar. Perfeito. O jogo finalizou 1-1, sendo que a nossa recomendação de over 2,5, né, que seriam 3 gols na partida, era uma recomendação de venda com um gol precoce. O gol aconteceu no primeiro tempo, teve apenas um gol no primeiro tempo, então a única operação que a gente teria tomado um head seria do over 2,5, porém, para os alunos que seguem a recomendação da Duplicar à risca, não perdeu nenhum centavo. Que bacana, então... para você que está acompanhando agora essa parte do nosso episódio, nós tivemos uma operação de over 0,5 HT, que um gol no significa primeiro tempo, under 1,5 HT, que não teríamos 2 gols no primeiro tempo, over 1,5 FT, 2 gols no jogo todo, over 2,5 e under 3,5 e ambas marcam. 6 entradas e você está me dizendo que só tivemos um erro no over 2,5, que foi defendido na análise com recomendação de venda. Exatamente. Cara, em uma final... Parabéns. Eu tenho certa experiência com trade esportivo e vou te dizer que analisar jogo feminino final de Olimpíada não é tão simples assim. Então, realmente, do fundo do meu coração, cara, parabéns. É uma análise difícil de se fazer. Eu lembro que nós fizemos análise de final de Champions, nós também gabaritamos, que foi sensacional. E isso mostra, eu acho que isso é fruto realmente do trabalho que nós vemos praticando aqui dentro com muita seriedade já há muito tempo. Beleza, então o jogo terminou 1-1, e aí, o que aconteceu? 1-1, o jogo foi para os pênaltis, né? Na minha opinião, a Suécia merecia ter levado o título... Prorrogação não teve? Teve prorrogação, com certeza, mas na minha opinião a Suécia deveria ter levado o título até mesmo no tempo regulamentar, até porque jogou muito melhor a partida. A Suécia, você tinha citado que vinha numa sequência boa de vitórias, veio, né, sendo a única seleção do futebol feminino aí com 100% de aproveitamento. Verdade. E jogou muito melhor a partida, com certeza foi superior. Só que no segundo tempo o Canadá recebeu um pênalti, marcou o gol, né, e foi aí para a prorrogação. Na prorrogação ficou o mesmo placar e foi para os pênaltis. Nos pênaltis o negócio ficou mais complicado, a gente viu ali muitos gols perdidos, né, foram 6 gols perdidos no total, se eu não me engano, aliás 7, né, porque teve aí o da eliminação. Então o Canadá acabou passando, até deram uma esperança para a Suécia saiu na frente, era só marcar o gol. A capitã da Suécia teve o pênalti da medalha de ouro. Exatamente. E a bola deve estar chegando aqui no Brasil daqui a pouco, de tão longe que foi. Realmente. E aí acabou que foi para as alternadas, que nós falamos. Sim. A Suécia perdeu de novo e o Canadá foi lá e meteu
a sua medalha de ouro no peito. Cara, merecidamente, né? Porque eu acho que ninguém chega numa final de Olimpíada, ninguém é campeão por acaso. Exatamente. É o estilo de jogo deles, né? Foi a seleção que eliminou o Brasil. E também os Estados Unidos, né? Eliminou os Estados Unidos também nas semifinais. Então, falando em Estados Unidos, na disputa pelo terceiro lugar, venceu a Austrália pelo placar de 4-3 e levou a medalha de bronze. Os Estados Unidos, corrigindo a minha fala anterior lá no início, né? Os Estados Unidos o feminino, é o maior campeão das Olimpíadas com 4 títulos, né? 4 medalhas de ouro. Sensacional. Realmente, o futebol feminino americano sempre foi referência, certo? Vamos lá. Destaques, a gente poderia citar aqui a artilharia, né? Eu lembro que lá no primeiro episódio onde passamos a falar sobre o futebol feminino nas Olimpíadas, nós falamos de uma camisa 9 da Holanda que tinha marcado vários gols e nós até brincamos com o nome dela, Miedema, mas na verdade é Miedema. Então vamos fazer essa correção, né? Claro, a gente precisa também conhecer como é nome próprio, a gente não conhece como se pronuncia corretamente os nomes. Então, a Miedema foi a artilheira, jogando pela Holanda com 10 gols. Então, sensacional. E que jogadora, né? É uma jogadora fantástica. Joga fácil, eu vi as partidas. Entrava e resolvia, cara. Incrível. Teve uma partida, não vou lembrar agora exatamente qual foi, mas que a Holanda vinha tendo dificuldades de marcar e ela entrou e na hora já meteu gol, já deu assistência. Até foi uma goleada da Holanda também, se eu não me engano foi o placar de 7-2, a gente tinha ali acompanhado ao vivo. A Holanda já tinha marcado alguns gols, já estava aí... Acho que foi contra a China, cara. Isso, contra a China, que a China deu dificuldade no primeiro tempo. Exatamente isso. E ela entrou após a entrada dela. E eu ganhei dinheiro nesse jogo, hein? Eu lembro muito bem. Normal, né? Normal, já tá ficando comum isso aí. Beleza, e falando de artilharia histórica agora, nas Olimpíadas nós temos a brasileira Cristiane com 14 gols, que infelizmente não foi convocada pela Pia, né? E fez falta, eu acho, né, cara? Porque ela é uma jogadora extraordinária. Nós vimos Marta e Formiga, eu acho que faltou ela para fazer esse trio, porque futebol nem sempre é habilidade, a experiência também conta muito. E eu acredito que a Cristiane, não vou dizer que teria mudado o resultado, mas eu acredito que sim, ela poderia ter contribuído e até aumentado essa distância dela para a segunda colocada na artilharia. Com certeza, realmente a experiência ela conta muito, né? A gente vê isso muito no futebol, até mesmo no masculino, por exemplo, o Daniel Alves, né? Fazendo muita diferença aí com a sua experiência. Temos até algumas jogadoras também no futebol feminino que inclusive já tem uma certa idade, mas contam muito com a experiência e também a qualidade. E a diferença que você vê, né? Essa edição 2020 no caso, né, de Tóquio, tivemos a artilheira da competição, que foi a Miedema, com 10 gols. Então em uma edição somente ela fez 10 gols e a maior artilheira das Olimpíadas do futebol feminino é a Cristiane com 13 gols, né? A gente vê 14 gols. Exatamente. A Cristiane que disputou Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. E na segunda colocação da artilharia Tóquio 2020, a Banda, né, de Zâmbia, que marcou 2 hat-tricks seguidos, né? E também foi só, né? Foi só. A White da Grã-Bretanha, a Kerr e só. 3, então, na segunda colocação da artilharia, com 6 gols marcados. Já citamos aqui maior campeão, né, da competição, Estados Unidos com 4 conquistas. Outra curiosidade vinda dos Estados Unidos, Alex Morgan. Conta aí o que tem de novidade dessa menina, tu lembra? Então, ela ficou grávida, né? E aí ela voltou aí depois dessa gravidez, nessa edição das Olimpíadas aí, a representar a seleção dos Estados Unidos. Inclusive, o que eu falei sobre a experiência, ela esse mesmo exemplo de experiência, né? Ela já tem uma certa idade, fez parte dessa seleção dos Estados Unidos, e com certeza a experiência conta muito, inclusive na medalha de bronze, e ela fez um gol na partida, né?
E ela já tem uma certa idade, então a experiência e a habilidade dela contam muito. Ela já foi a melhor do mundo, inclusive, né? É uma jogadora realmente espetacular. Assim como outros jogadores aí, como a gente citou, por exemplo, a Marta, né, a Formiga, a Cristiane, que fazem muita diferença no futebol do Brasil, mesmo com uma certa idade, né? Não só a habilidade que elas têm, mas a experiência conta muito. Exatamente. E falando de Estados Unidos, é uma seleção que se une à Suécia e Brasil, certo? Como as únicas seleções que disputam, melhor dizendo, todos os torneios de futebol feminino. Então existe muita tradição, muita camisa, né? Por isso que esperava-se muito da Suécia campeã, né? Diante de Canadá, e não esperávamos o Brasil ter caído tão precocemente, certo? Mas o que acontece é que o futebol está aí, está evoluindo. Nós, inclusive, né, temos esse nosso foco hoje muito em cima do futebol feminino devido à mudança, à abertura que está tendo, né, num cenário mundial. Não é nem cenário brasileiro, é um cenário mundial. Vamos lá. Lembrando, Maurício, que a final entre Suécia e Canadá foi uma final histórica, sendo que nenhuma das equipes tinham vencido, né, as Olimpíadas. Nunca tinham tido aí uma medalha de ouro, né? E, se eu não me engano, também nenhuma delas tinham chegado em uma final. Teríamos um campeão inédito, né? Um campeão inédito, realmente. E o Canadá foi uma pedra no sapato do Brasil, uma pedra no sapato dos Estados Unidos e, na final, uma pedra no sapato da Suécia. As três seleções que praticam, né, participam aí todas as competições, três seleções de grande nome e boa qualidade. O Canadá bateu aí de frente e venceu. Exatamente. Então, coisas do futebol. Futebol realmente é um esporte sensacional. Hoje nós estamos aqui com a companhia da bolinha do Messi. O Messi ontem se despediu do Barcelona, né? Após bastante tempo, o cara construiu a sua vida dentro do Barcelona. Então, nossa pequena homenagem pro pequeno notável Lionel Messi. Foram 21 anos, se eu não me engano, né, no Barcelona, desde a base. Eu confesso que eu não levantei nenhuma informação, mas quando eu estava selecionando as bolas, eu pensei, a bola do Messi tem que estar aqui, sem trocadilhos, pessoal, por favor. Realmente o Messi é um jogador, na minha opinião, eu até já deixei claro em alguns episódios que, na minha opinião, é o melhor jogador do mundo. E a gente torce, e eu particularmente vi torço para que ele vá para o PSG, por exemplo. Eu não torcia para que ele continuasse no Barcelona, até porque eu gostaria de ver o bom futebol dele em outra equipe, né, para ver como que ele se destacaria e tal. E eu vi muita gente lamentando essa saída dele do Barcelona. Então é uma troca de opiniões aí. A gente viu muitos torcedores aí do Barcelona na frente do catalão aí chorando, né, fazendo aí as suas preces para que o Lionel Messi não saísse. Então a gente até acredita que muitos torcedores do Barcelona vão sair, né, vão aí para um futuro, uma futura equipe do Lionel Messi. Vão sair demandada, né? São principalmente os Enzos, vamos citar assim, que é uma expressão que nasceu aí por causa dos nomes, obviamente, né? Mas por causa dessa geração de torcedor que torce para o clube por causa de um jogador. Realmente, essa nova geração aí, a geração cringe. Não, isso aí. Mas vai pegar isso. Realmente a gente agora fica na espera, né? De saber qual a equipe que o Lionel Messi vai ser contratado aí. A gente tem a esperança de que talvez ele vá para o Botafogo, né? Quem sabe aí a esperança da Série B. Só se for fazer empréstimo pro Botafogo. Mas tudo bem. Vamos lá. Fugimos um pouquinho do foco, mas o Messi merece tudo isso, merece o nosso reconhecimento. E podemos inclusive fazer um episódio falando somente dele, ou dele do Cristiano Ronaldo, ou junto com o Neymar, enfim. A gente pode criar alguma coisa, fica como ideia. Mas a verdade é que hoje queríamos conversar com vocês sobre o futebol feminino. Dizer que o futebol feminino merece a sua atenção e a Duplicar vem fazendo isso. Nós viemos reunindo informações sobre o futebol feminino para que vocês também possam utilizar essas informações, e para você que é nosso cliente / aluno da Duplicar, né, para que você também possa começar a lucrar no mercado de trade esportivo, porque o futebol feminino oferece sim muitas oportunidades de green. Hoje, por exemplo, no jogo da final entre Suécia e Canadá, 6 entradas,
5 acertos cravados, e um deles que a gente considera erro na análise, nós tínhamos recomendação de venda com um gol precoce no over 2,5. Então isso é realmente sensacional, e isso é só uma pontinha do iceberg. Você não imagina tudo que nós temos para lhe oferecer na Sala Pro, que é um dos principais produtos da Duplicar. Eu falo um dos principais porque nós temos aqui a Duplicar Store também, que tem muita coisa bacana para você que é nosso cliente. Vamos lá, um pouquinho agora sobre trade esportivo, Guilherme. Eu percebo que o futebol feminino nos dá muita possibilidade de over. Quando você vai selecionar as partidas que você vai colocar na Sala Pro, você leva isso em consideração? Você tem lá, por exemplo, uma lista de favoritos com times favoritos, clubes no caso, né? Ou competições favoritas onde tem essa característica? Ou você simplesmente, por uma questão de liquidez ou até mesmo diversificação nos jogos, você analisa jogo a jogo? Qual que é o padrão de análise da Duplicar no futebol feminino? Então, eu particularmente na hora da análise, eu gosto muito de jogos onde tem a probabilidade de acontecer muitos gols, né? A gente trabalha muito com over, então a gente conta com esses gols. No futebol feminino, o único problema que a gente tem é que, como a gente conta com muitos gols, por exemplo, no jogo da Holanda, a gente contava com muitos gols, a própria Betfair, né, os próprios traders, eles já entendem que aquela partida tem tendência a ter muitos gols, e a liquidez até ela é boa, porém a odd, né, a cotação, a porcentagem que a plataforma vai pagar pra gente em cada mercado, ela é pequena, ela é menor, porque a probabilidade de acontecer é maior. Mas de qualquer forma, eu procuro sim os jogos onde tem uma característica maior de gols. É uma característica que eu tenho, a Duplicar tem em si, em busca dos gols, né, em busca de over aí. É diferente do futebol masculino. No futebol masculino eu já consigo diversificar um pouco mais. Ainda temos um problema no futebol feminino, que é a questão da liquidez. Então nem todos os campeonatos eles são cobertos, né, pela plataforma, ou que eles tenham uma boa liquidez. Agora nas Olimpíadas a gente tivemos aí boas partidas, né, com liquidez, com tanto uma partida para under como uma partida para over, foi bem diversificado, a gente conseguiu aí fazer boas análises e conseguimos fazer uma boa grana também. Mas a gente tenta procurar na maioria das vezes aí, não só no feminino, mas também no masculino, jogos com tendência de gols. Nem sempre acontece, né? Às vezes a gente consegue encontrar também um jogo aí de under que a gente também consegue lucrar, mas depende muito de cada partida, a característica de cada equipe também e a importância da competição, com certeza. Perfeito. Isso é um padrão de análise da Duplicar, nós já falamos isso outras vezes, que o mercado de over, no nosso caso, é o mercado de gols, onde nós operamos. Over significa mais, né? Então, mais gols, aí vem aquela questão. É no primeiro tempo? É no jogo todo? Seriam 1, 2, 3 gols na partida? Como é isso? Explica para o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que nos acompanha também em vídeo pelo YouTube principalmente, qual que é a diferença do HT, do FT que nós citamos aqui, e quando tem recomendação de venda, o que isso significa? Porque aqui, falando automaticamente, a gente se entende, mas para quem está começando agora a se interessar por esse assunto, acaba ficando confuso. Então explica para o pessoal, HT, FT, recomendação de venda, como é isso, trazendo agora para a Sala Pro. Então, vamos começar entre a diferença entre HT e FT. HT seria o em inglês, né, half time, e o FT full time. Isso. Que seria o jogo todo, o FT, né, full time jogo todo, e half time seria gols no primeiro tempo. Perfeito. HT, gols no primeiro tempo. Aliás, primeiro tempo, né? Quando a gente fala em over HT, over 1,5, over 0,5 HT, a gente está falando, estamos contando com gols no primeiro tempo. E quando se trata de FT, são gols na partida inteira, né? No decorrer da partida, qualquer minuto, seja no primeiro ou no segundo, é a partida inteira. Então a gente tem essa diferença, né? As pessoas que estão iniciando, às vezes elas acabam confundindo, porque o importante mesmo é você saber a diferença do HT e o FT, só que o FT, muitas vezes a odd ela está menor, por exemplo, porque você tem 90 minutos para que aconteça determinado evento, por exemplo, um gol no jogo todo.
E agora, no primeiro tempo, você tem apenas 45 minutos. Então a odd, né, a cotação que a plataforma vai lhe pagar, ela é maior, porque a probabilidade de acontecer é menor. Então quando a gente fala de HT, a gente está falando de primeiro tempo, apenas mercado de primeiro tempo, seja resultado correto, seja mercado de gols. E a FT, a gente está falando do jogo todo, então a gente tem 90 minutos para que aquele determinado evento aconteça. Entendi. Então resolveríamos esse problema das odds baixas que você falou anteriormente. Jogo da Holanda com 3 gols no jogo, a odd muito baixa. A gente poderia resolver esse problema bom com gols no primeiro tempo, onde as odds estariam mais baratas. Seria mais ou menos isso? Com certeza. Foi onde você passou, né? O Mago passou ali pra gente no jogo entre Brasil e Holanda. 2 gols no primeiro tempo. Então a odd ela estava boa, né? Estava me pagando um bom valor de retorno, uma boa porcentagem de retorno, porém eram 2 gols no primeiro tempo. Então a probabilidade de acontecer era menor no primeiro tempo do que no jogo todo, que teria 90 minutos, né? Então com certeza quando você entra no mercado de primeiro tempo, que seria o HT, ela paga mais porque você tem metade do tempo que você teria no FT, que seria no tempo regulamentar, aí 90 minutos. Sensacional. E o futebol feminino, tanto o futebol feminino quanto o masculino oferecem essas oportunidades? Com certeza, com certeza. Hoje, inclusive, a gente fez uma análise no jogo da segunda divisão da Áustria, entre Liefering e eu não vou lembrar o outro time, mas a gente indicou aí gol no primeiro tempo. Acreditávamos em pelo menos 3 gols na partida, ambas as equipes marcando, e o primeiro tempo teve 3 gols. Vou resolver para você em 1 segundo. Já vai procurar. O primeiro tempo teve 3 gols, então batemos o 100%, o placar de 2-1 no primeiro tempo, batemos o 100% em nossa análise, só que no primeiro tempo apenas tiveram 3 gols. Então a cotação, né, o primeiro gol, se eu não me engano, saiu aos 20 e poucos minutos, então a cotação, a odd, né, para aquele determinado evento de 3 gols no primeiro tempo, ela estava altíssima e quem entrou com certeza fez uma boa grana. E tivemos 100% no primeiro tempo, pelo que eu estou vendo aqui. 100% no primeiro tempo. Áustria Lustenau contra o FC Liefering, que já Exatamente. É figurinha marcada nas nossas análises, né? Característica, inclusive, de marcar bastante gols aí, não só no primeiro tempo, mas também na partida. Então, é por isso, inclusive, que a gente tem as nossas recomendações de venda, né, no over 2,5, por exemplo. Entra a questão da análise pré-jogo. Muitas das partidas a gente vai analisar e tem a possibilidade de acontecer esses 3 gols, mas não necessariamente eu preciso correr o risco para que aconteça esses 3 gols. Muitos jogos aí eles costumam marcar, por exemplo, 2 gols na partida, até uma média boa de 3 gols, só que para a gente conseguir garantir aquele lucro, né, a gente acredita aí em 3 gols, porém às vezes a característica das equipes é marcar gol no primeiro tempo. Então o over 2,5, né, com esse gol no primeiro tempo que a gente chama de gol precoce, após a entrada, ele já vai te dar um bom lucro. Então a gente é trader, não é apostador, a gente sai da operação e garante o lucro do pessoal. Perfeito, isso acontece muito, muito mesmo no nosso dia a dia. Eu faço constantes análises ao vivo e eu vejo ali uma clara possibilidade do gol acontecer. O jogo está 0-0 e eu recomendo o over 1,5 e over 2,5. As pessoas não entendem. Mas, Maurício, falta só 20 minutos. Calma, a gente precisa de um gol. Por quê? Porque imagina você que você tem 90 minutos para acontecerem 3 gols. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de acontecer os 3 gols e você há de concordar comigo. Então, a sua odd, que é o preço da sua ação, ela vai ficando mais barata. Ou seja, a bet, a banca, faz com que ela te instiga a colocar o seu dinheiro para obter aquele retorno, porque ela sabe que está ficando mais difícil. Quando você entra no momento certo e o gol acontece e você reduz o tempo da corretora de se recuperar, ela acaba saindo no prejuízo e ela te paga para você sair da operação. Então, o bacana da análise ao vivo são o que nós chamamos de tiro de sniper, né? Que é aquele tiro certeiro. A gente recomenda 2, 3, 5 minutinhos, o gol acontece, a gente vende tudo que tem aberto e a gente sai no lucro na operação. Então, isso é sensacional. Para o cara que se cadastra na nossa sala Pro, ele tem 30 dias, né, de uso
né? Ele pode usufruir as nossas ferramentas por 30 dias e ele também vai para um grupo de WhatsApp onde nós temos essas análises ao vivo. Então, para você que quer conhecer o mercado de trade esportivo, Maurício, eu não sei nada, eu não sei abrir conta, eu não sei fazer nada. E aí, é para mim? Com certeza, a Duplicar entende que você precisa de uma mãozinha. Então a gente dá até as duas para você se inserir nesse mercado. O que a gente quer em troca? Simplesmente que você utilize corretamente, que você faça o seu dinheiro valer a pena e que você seja um trader profissional e não um apostador que vai aumentar o lucro da corretora somente. É isso aí? Fechou? Então beleza, pessoal, falamos aqui sobre futebol feminino, Olimpíadas, seleção brasileira, características, informações, novidades sobre o futebol olímpico feminino e falamos obviamente do nosso tão querido ramo de atividade, trade esportivo. Você que ainda não conhece, acessa lá o nosso Instagram, @duplicarbc, acessa também o nosso blog, que é o blog.duplicarbc.com.br, onde você fica informado diariamente com as melhores notícias e principais, melhores e principais notícias do mundo do futebol. E aqui no YouTube, não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, inscreva-se no canal, clica lá no sininho para sempre se manter informado do nosso conteúdo. E eu acho que o que mais importa quando você conhece um ramo de atividade novo é que você arrisque, no mínimo, que você ultrapasse aquela barreira do medo, que é o que impede muitas pessoas de obterem resultados extraordinários. Então essa seria hoje a minha mensagem para você que ainda está pensando em mudar de ramo. É isso? É isso, e claro, fazendo um adendo, quando a gente fala mudar de ramo não é necessariamente isso, porque o trade esportivo você faz com o celular. Então ninguém está falando aqui para abandonar a sua carreira, seja ela qual for, mas sim que você não fique conformado. A gente sabe que a realidade de muitos brasileiros não é tão boa e a gente tem aqui uma oportunidade para essas pessoas começarem a empreender, digamos assim, porque o trader ele é sim um profissional e muitas vezes muito bem remunerado. É isso, meu amigo. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Quer deixar um recadinho pra galera, deixar um abraço? Só citando aí que a gente volta com o futebol masculino daqui a pouco, As Olimpíadas aí vamos falar um pouco também sobre o futebol masculino e temos algumas novidades também no futebol feminino. Acompanhe nossos próximos episódios, viremos aí com algumas novidades, algumas companhias aí femininas para falar um pouco mais sobre futebol feminino. Exatamente, o que eu ia dizer e já estava esquecendo, obrigado por lembrar, é que esse episódio que você está ouvindo agora, ele vem como um combo. Então, encerrando esse vídeo, terá um próximo aí sobre o futebol masculino para você também saber tudo sobre o que vai rolar na final entre Brasil e Espanha pelas Olimpíadas de Futebol. A Duplicar agradece mais uma vez a sua atenção, Mantenham-se conectados. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, pessoal!